Se você viu o meu vídeo anterior onde eu mostro meu Home Lab e ficou curioso para saber tudo que eu rodo nele, fica aqui que eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Para começar, no NanoPi eu rodo o Friendly WRT, que é uma versão reduzida do OpenWRT. Eu uso ele como roteador, controlo o DHCP da minha rede e também controlo o ADBlock. Então aqui você consegue ver as informações da rede, consegue ver o consumo de internet, quanto que está entrando pela porta gigabit, quanto que está saindo de consumo para as minhas máquinas. E também tem aqui a parte do AdBlock. Então aqui eu acho interessante o AdBlock, porque eu consigo controlar várias fontes de AdBlock. Então se vocês olharem aqui, eu tenho mais de 350 mil domínios bloqueados e eu acho super interessante. O Friendly WRT reconhece que teve atualizações nessas listas e ele atualiza automaticamente a lista de domínios bloqueados. E aí, claro, você consegue realizar bloqueio de sites específicos, você consegue tirar sites de bloqueios também. Então eu acho bem interessante, eu acho legal porque esse bloqueio fica a nível da rede. Então qualquer dispositivo conectado na minha rede vai passar por esse bloqueio. Agora que a gente já falou da internet, vamos para o servidor, que no caso seria o meu HomeProd, onde está todas as aplicações que eu uso no dia a dia. No meu servidor eu estou usando o Umbrel. Para quem não conhece o Umbrel, ele é um OS baseado em Linux e ele tem essa interface web. Quando você configura ele, você pode acessar ele de qualquer dispositivo na sua rede, seja um celular, seja um computador, você consegue acessar só colocando umbrel.local. Por trás do Umbrel, ele roda um monte de container Docker, que é legal. Eles criaram uma loja como se fosse uma App Store, que você consegue baixar vários aplicativos e esses aplicativos são todos em container. Então quando você vem aqui na loja e procura algum aplicativo para instalar, na verdade quando você está instalando esse aplicativo, você está instalando um container na sua máquina. O Umbrel tem uma interface bem clean, ele lembra até um pouco a interface de um MacBook. Na parte das configurações, você consegue ver o consumo da máquina, então quanto está consumindo de disco, de memória, de CPU, qual é a temperatura média que o computador está. E você também consegue mudar desde o wallpaper, consegue configurar 2FA, consegue configurar acesso remoto pelo navegador Tor. Então ele é bem completo mesmo. Mas agora, vamos para a parte que mais vocês querem ver. O que eu realmente rodo dentro do Umbrel? Para começar, eu rodo o Tailscale. Ele não tem uma interface gráfica, mas ele é o responsável por fechar o tunnel para que eu consiga acessar o meu servidor mesmo estando em outra rede. Então, com o Tailscale configurado no meu servidor e no meu celular, por exemplo, eu consigo fechar esse túnel e aí eu consigo acessar o Umbrel de qualquer lugar, mesmo que eu não esteja na mesma rede. A segunda aplicação que eu tenho é o LibreSpeed. Ele basicamente serve para testar a velocidade dentro da minha rede. Então, como que está a conexão dentro da minha própria rede? E aí ele tira toda a questão da velocidade, tanto de download quanto upload, e aí eu consigo verificar certinho quais são as taxas que eu estou rodando na minha própria rede, né? Para hospedar os meus arquivos, eu uso o Nextcloud. Para quem não conhece, basicamente é uma versão open source de uma plataforma de gerenciamento de arquivos. Muito parecido com outras ferramentas pagas que existem no mercado. O bom é que os arquivos ficam na minha máquina e eu não tenho que pagar espaço de armazenamento. Então aqui eu consigo subir os arquivos, você consegue ver todos os arquivos que você tem, aparece por pasta, consigo ver tudo certinho. Ele fica histórico de arquivos, se você faz alguma mudança. Ele também tem a lixeira, caso você apague algum arquivo, depois você consegue recuperar. Basicamente igual qualquer outra hospedagem aí de arquivos mesmo. E o legal é que se eu estiver usando o Tailscale, eu consigo conectar no Nextcloud, mesmo não estando na mesma rede que o meu servidor. Então, mesmo se eu estiver conectado em outra rede, ainda assim eu consigo acessar os meus arquivos. E ele também tem um aplicativo mobile, então eu consigo conectar no Nextcloud pelo celular, o que é bem interessante também. A próxima aplicação que eu vou mostrar, de vez em quando eu preciso trabalhar com alguns arquivos PDF. Então eu uso essa aplicação aqui chamada Stirling PDF. Basicamente é uma ferramenta que você consegue fazer tudo o que você precisa com o PDF. Desde assinar o documento, fazer uma anotação, inserir uma imagem, extrair uma página, juntar páginas de PDF. Você consegue fazer tudo o que você imagina num PDF com ele. Ele consegue fazer também a parte de conversão, então converter de PDF para algum outro formato, converter de algum arquivo texto para PDF, por exemplo. Então ele é uma ferramenta PDF bem robusta e não é paga, então você consegue fazer praticamente tudo aqui de maneira gratuita e com o volume que você quiser fazer. Então eu acho bem interessante também essa ferramenta. E aí já aproveitando o gancho que a gente está falando de arquivos, nem sempre a gente trabalha só com PDF, às vezes a gente trabalha com outros tipos de arquivo. E para isso eu uso o
Amorphous Server. Basicamente, é uma ferramenta de conversão de arquivos. Então, você vai vir aqui, vai colocar um arquivo que você quer converter, por exemplo, e aí ele vai te dar as opções na qual ele consegue converter aquele arquivo que você carregou. Depois que você escolhe o tipo de arquivo que você quer gerar, você clica em Upload, ele vai fazer a carga do arquivo e depois ele libera o arquivo para você fazer o download. Então, se eu vim aqui em Download, ele já fez o download automaticamente para mim. Então, é bem prático aí para fazer conversão de arquivos. Não preciso ficar subindo meus arquivos em sites desconhecidos para fazer conversão. E também não tenho limite de conversões igual esses sites que a galera costuma usar para converter tem. A próxima aplicação que eu vou mostrar é uma aplicação um pouco diferente. É um servidor Matrix. Como que funciona isso? É algo que eu estou testando ainda, estou entendendo um pouco melhor a funcionalidade, mas a ideia é substituir aplicativos de conversas que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, para a galera que está acostumada a usar o WhatsApp ou o Telegram, com um servidor Matrix, você consegue subir um servidor seu e aí você consegue conectar as pessoas que você quer conectar no seu servidor e aí todas as mensagens ficam hospedadas na sua máquina. Então não é como se fosse um WhatsApp hospedando as suas conversas. Aqui sim as conversas ficam hospedadas com você e aí você só usa um aplicativo de front-end. Aqui no caso a gente está usando o Element. Então aqui eu fiz alguns testes, eu estou testando, mas basicamente é um aplicativo que você consegue hospedar o seu próprio servidor de conversas. Depois eu tenho aqui o Vicunja, que é basicamente onde eu organizo minhas tarefas e é algo que eu tenho um pouco de dificuldade, mas depois que eu comecei a usar ele, melhorou bastante. Ele é basicamente um aplicativo de gestão de tarefas. Você pode criar vários projetos, igual vocês estão vendo aqui. Dentro de qualquer projeto, você pode criar uma tarefa. Então, você cria uma tarefa, a tarefa vai ficar disponível aqui. Você consegue editar essa tarefa, você consegue colocar etiquetas, você consegue colocar barra de progresso, você consegue definir para algum usuário, você consegue colocar a data de término dessa tarefa, você consegue colocar lembrete, você consegue anexar arquivos na tarefa, você consegue colocar descrição, comentário. Então é algo que tem me ajudado bastante na organização, inclusive para separar as tarefas em projetos diferentes, porque é algo que eu tenho bastante dificuldade aí no dia a dia de fazer essa gestão. Eu tenho estudado bastante, e um jeito legal de guardar minhas anotações foi no Trillium. Ele é uma mistura de Notion com Obsidian. Você pode organizar suas notas e subnotas, e você pode fazer ligação entre eles. Você também pode inserir trechos de códigos, pode colorir, inserir tabelas, e eu achei super organizado e fácil para anotar. Então aqui você consegue, por exemplo, estruturar as suas notas de acordo com o que você quer, uma nota dentro da outra, por exemplo. Você consegue colocar os trechos de códigos, você consegue colocar uma tabela se você quiser, você pode colocar link externo, você pode marcar os textos. Tem me ajudado bastante a organizar os meus estudos em si. Quando você olha aqui, ele gera até as conexões entre as notas, o que uma nota tem a ver com a outra, como que eu consigo acessar. E aí quando você entra numa nota, você já vê que ela tem acesso a outras notas. Quando você abre uma nota específica, ele já mostra ali os highlights daquele arquivo. Então, quais são os pontos importantes aqui, o que eu preciso ver. E ele já mostra tudo isso para você. Outro ponto interessante é que você consegue pesquisar uma nota. Então, sei lá, eu quero pesquisar um trecho específico daquela nota que fala Docker Compose. Eu venho aqui e aí eu pesquiso. Ele vai trazer todas as notas que contém o que eu pedi. Então aqui, ó, por exemplo, Docker Compose, ele já vai me trazer aqui um exemplo. Então é muito mais fácil na hora que eu estou estudando para eu procurar algo que eu já anotei anteriormente. Por último, mas não menos importante, eu uso o WebCheck quando eu preciso validar algum site, ver zona de DNS, ou até mesmo fazer um traceroute. Ele é bem simples. Você só vem aqui, coloca o domínio que você quer acessar, né? Então, vou colocar aqui o do Google para a gente dar uma olhada, e coloca Analyze. E aí ele já faz todo o trabalho, ele é bem completo. Ele mostra desde portas abertas, mostra certificado DNS, mostra o sitemaps, mostra se teve redirecionamento, ele mostra aqui todo o traceroute, então eu consigo ver desde a primeira requisição de qual IP que saiu, para qual IP foi, para qual outro IP, até chegar no IP final, que é o IP do Google. Então ele traz todas essas informações, traz muito mais coisas também aqui dos sites, mas aquela
elas são as que eu mais utilizo. Ele traz muitas informações. Confesso que eu não uso todas, mas tem bastante informações aqui que são úteis para mim no dia a dia. Tem duas outras aplicações que eu instalei, mas ainda não mexi. Uma delas é o Grafana. Eu estou estudando ainda, mas é uma plataforma de monitoramento. E a outra é o Duplicate, que é uma ferramenta que faz o backup da sua máquina Umbrel. Ele pode fazer o backup em um FTP externo ou até mesmo em um S3 da AWS, mas eu ainda não configurei. Para quem ainda não viu o hardware do meu Home Lab todo customizado, eu vou deixar um card do vídeo aí na tela. E agora, se você gostou do vídeo, deixa aquele like e comenta. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para dar aquela moral e aquela força pro Brunox. É isso, pessoal. Valeu, falou!